mentalmente essa diferença. Uma coisa é a graça irresistível, que é o seguinte: vem, Melk. Ele vem. Mesmo que ele não quisesse vir, também não existe essa possibilidade, porque ele é predestinado, então ele teria que vir. Ou seja, ele já viria, porque a graça ela não pode ser resistida. Então Deus chama, o homem vem. Agora volta, e então a graça convidativa. Venha, Melk. Aí ele vem, se ele quiser vir. Agora ele vai voltar e de lá ele vai dizer: não vou. Senta. Venha, Melk, venha. Então essa é a diferença. Então, na visão arminiana, Deus convida, a iniciativa parte de Deus. Não é ele, vamos fazer o teatro aqui. Melk, aí você diz assim, daí você diz assim: eu vou, e se levanta. Diga: eu vou e vem. Eu vou, vem, aí venha então. Salvação não é isso, na visão arminiana. O homem não tem capacidade de dizer: eu vou, eu quero, me salve. Não tem. O homem está depravado, o homem está longe de Deus, o homem está separado de Deus. Então volta, tem que haver uma iniciativa de Deus: venha. Aí ele diz: eu vou. Mas a iniciativa partiu de Deus. Valeu, querido, obrigado. Agora, a salvação não vem antes da fé e do arrependimento. Veja, a salvação não vem antes da fé e do arrependimento. Primeiro, fé, arrependimento e então salvação. O novo nascimento ocorre depois da fé e do arrependimento. Então, Deus tem que capacitar a pessoa para ela crer e se arrepender. A graça no arminianismo é uma graça capacitadora. Deus disponibiliza a graça e essa graça toca o coração do homem e o homem então responde com fé e arrependimento ou responde com endurecimento e com rejeição. Há duas respostas possíveis, ok? Para o arminiano, essa expressão graça irresistível seria equivalente à bondade cruel. Existe bondade cruel? Existe bondade cruel? Não. Então, para o arminiano não existe graça irresistível, porque se é graça, pode ser resistida. Porque se não pode ser resistida, não é graça. Seria uma imposição de Deus ao homem. Já que o homem pode dizer sim ou não à iniciativa de Deus, então, para nós, a graça reside nesse fato de algo gracioso, é um presente. Graça é um presente, é um favor. Então é Deus que toma a iniciativa, mas esse favor, esse presente, ele pode ser rejeitado. Agora, vamos mais adiante. Abra aí comigo coloca aí Efésios capítulo 2. Não, vamos ler Salmo, vamos ler a primeira referência, Salmo 51, 5. Salmo 51, 5. Davi diz: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Então aqui nesse versículo nós temos a depravação total. Nasci em pecado, nasci na iniquidade, desculpem, e em pecado me concebeu minha mãe. Coloque o próximo, que é Romanos 3, 23. Então o apóstolo Paulo, repetindo o Salmo 10, Romanos 3, 23, ele diz:
lá no início do capítulo 3, não há nenhum justo sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Isso é o verso 11, tá? Todos se extraviaram. Então Paulo está dizendo, não há nenhum justo sequer. E no final desse capítulo 3:23, ele diz, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Em uma outra versão diz, destituídos da glória de Deus. Então, depravação total é um ponto em comum. Nascemos em pecado, em iniquidade, nós herdamos a natureza adâmica, pecaminosa, fomos separados de Deus, aqui diz, carecemos da glória de Deus, fomos destituídos da glória depois da queda. Então, estamos aí falando da depravação total. Agora coloque o próximo para mim. Efésios 2, de 8 a 10. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, vamos lá. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Então, a fé é o veículo, né? Mediante, por meio da fé. Mas quem nos salva é a graça. Quem nos salva é a graça, não é a nossa fé. A nossa fé é o meio para experimentar a graça. Então, pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom. A palavra dom aí é presente, uma dádiva. O que é uma dádiva aí? O que é a dádiva aí? A graça ou a fé? Quem acha que é a graça, levanta a mão. Quem acha que é a fé, levanta a mão. Quem não acha nada, levanta a mão. A graça, irmãos, a graça que salva, esse é o dom de Deus. A fé é a parte do homem, a fé é o homem que exerce a fé. Mas a graça veio antes, ok? Então, no exemplo que eu dei aqui a ele, Deus convida, isso seria a graça, Deus está sendo gracioso, convidando um pecador, triste, terrível, condenado, destituído da glória, depravado, não merecia o favor de Deus, mas Deus convida. Na hora que Deus convida, a graça opera nele e ele responde com fé. E quando ele responde com fé e arrependimento, ocorre então o novo nascimento. Esse versículo aqui, polo, prata, placa. Então, voltando aqui. É dom de Deus, não de obras. Então, Paulo deixa muito claro, o homem não tem participação na salvação. Porque se nós tivermos participação na salvação, nós somos merecedores. Se o homem tem participação na salvação, então já não é mais pela graça de Deus. Para que ninguém se glorie. Então ninguém pode chegar diante de Deus e dizer, eu dei uma ajudinha na salvação. Mas continuando, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras. Agora Paulo coloca as boas obras no devido lugar. De uma vez que nós somos salvos, fomos salvos para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então boas obras vêm depois, porque aí entra o processo de santificação. Tem nada a ver com salvação. Boas obras faz parte do nosso processo de santificação, de maturidade. Para a salvação, não. Ok? Está claro aí, irmãos? Agora, coloque o próximo. A santificação, ela é progressiva. Não tem a ver com salvação. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O homem agora, nós estamos agora
entrando num processo de santificação, mas isso é posterior à salvação. A santificação é um evento posterior. Então, isso tem que estar claro, muito claro para nós. A salvação é iniciativa da graça de Deus, e somente a graça de Deus poderia nos alcançar. Por quê? Coloque o próximo agora. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Então, Paulo escrevendo a Tito, ele deixa claro, a graça se manifestou para salvar. Próximo. Jesus disse assim: ninguém pode vir a mim. Leia esse versículo e você vai entender que a salvação vem de Deus. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Então, de novo, o mesmo teatro que nós fizemos aqui, ele só pode vir se o Pai o trouxer. Como é que o Pai traz? Através da graça. A graça preveniente, a graça capacitadora. É a graça de Deus que traz a iniciativa, que toma a iniciativa. E então essa pessoa é trazida a Jesus pela graça do Pai. Coloque o próximo. Aí fala mais uma vez, da depravação total, da nossa incapacidade de sermos salvos. O pecador está morto. Efésios 2, 5 a 6. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. De novo ele coloca aí. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Veja, um morto responde a algum estímulo. Você belisca o morto, ele diz, ai. Então um pecador é um morto espiritualmente. E um morto não pode, por si só, ser salvo. Então, esse entendimento, quando fica claro, algumas distorções caem por terra. Porque arminianismo não é sinônimo de dizer que o pecador pode responder à salvação sozinho. Um arminiano nunca vai dizer isso. Se ele disser, ele está indo para o pelagianismo, ele está indo para o semi-pelagianismo. O arminianismo clássico, como Armínio e como John Wesley pregava, o homem está morto, a graça de Deus inicia, a graça de Deus toca o ser humano e então o ser humano responde sim ou responde não. Pode colocar o próximo. Agora nós temos aí o papel do Espírito Santo. Nós temos aí o papel do Espírito Santo, que é convencer. Diga, convencer. Quando ele vier, ele quem? O Espírito Santo. Quando o Espírito Santo vier, ele vai fazer o quê? Coagir. Convencer. Convencer é diferente de coagir. Convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim, da justiça porque eu vou para o Pai e não me vereis mais, do juízo porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muitas coisas para vos dizer, mas agora não podeis suportar. Então nós temos aí uma persuasão. Você sabe o que é persuasão? É alguém tentando convencer. O Espírito Santo, ele tenta convencer. Ele faz o papel que Jesus disse, de convencer. É um papel persuasivo, mas não coercitivo. Não é uma imposição. Ou seja, Deus não impõe, mas oferece a salvação. Coloque Mateus 13, 37. Aí a parábola diz, o que semeia a boa semente é Jesus, é o Filho do homem.
o que semeia. Então, ele está oferecendo a semente, a santa semente da sua palavra. Isso é graça, porque a iniciativa está partindo de Deus. Então, resumindo aqui para a gente encerrar, eu vou encerrar com isso. Nós estamos vendo aqui, libertos pela graça para crer, que é o contraponto do arminianismo para graça irresistível do calvinismo. Os irmãos entenderam o contraponto que foi feito, a graça irresistível? Então, o contraponto do calvinismo no arminianismo é libertos pela graça. Então, Deus toma a iniciativa com a sua graça preveniente. Deus toma a iniciativa. Essa iniciativa de Deus faz com que o pecador possa responder. Então, vamos terminar aqui. Todas as pessoas nascem moral e espiritualmente depravadas. Nós mostramos aqui. Concordamos com a depravação total. Somos incapazes de fazer qualquer coisa boa ou digna aos olhos de Deus, sem uma infusão especial da graça divina para superar as inclinações do pecado original. O homem está morto, o homem é escravo, então o homem não pode salvar-se a si mesmo. O exemplo que eu dei domingo do ladrão na cruz. O ladrão disse para Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus, então, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mas aonde nós temos ali a graça preveniente? Onde? 2 ladrões, um blasfemando e o outro clamando por misericórdia. Mas antes dele clamar por misericórdia, a graça de Deus operou neste e operou naquele. Jesus estava ali entre eles. A oferta da salvação estava sendo oferecida aos dois. Então, para o arminianismo, a graça preveniente foi oferecida ao da esquerda e foi oferecida ao da direita. O da esquerda rejeitou, o da direita correspondeu, e então Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, eu creio que isso é suficiente para nós falarmos nesse primeiro ponto. Vamos orar então, vamos ficar em pé. Senhor, eu quero te agradecer por esse tempo de poder estudar a sua palavra. Senhor, obrigado por sua graça salvadora oferecida e que nos alcançou, e pela sua graça nós fomos salvos por meio da fé. Obrigado porque a iniciativa partiu do Senhor. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, incapazes de corresponder, incapazes de responder ao seu chamado. De nós mesmos nós não tínhamos como, Senhor, mas a sua graça nos alcançou, a sua graça iniciou o processo de fé e arrependimento em nosso coração, e nós correspondemos à sua graça. Eu te agradeço pela tão grande salvação que o Senhor nos deu. Eu te agradeço em nome de Jesus, aquele que nos salvou. Amém. Então, Deus abençoe.